Shalom, shalom, eu sou a Morah Hayá, estamos de volta aqui no canal para estudarmos mais um pouco da Torá Sagrada. Hoje vamos estudar a Haftarah, que está contida nesta Parashat, no livro de Mishpatim, Juízes, capítulo 4, a partir do verso 5 até o capítulo 5, né? E se estende a leitura até, acho que os versículos 31, Baruch Hashem. E antes de iniciarmos a leitura da Haftarah, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que estão aqui pela primeira vez, né? Ou as primeiras vezes assistindo a estes vídeos aqui no canal Mahanaim. Quero dizer para vocês que o conteúdo, ele tem uma continuidade, ou seja, para que você compreenda melhor os assuntos, seria importante você passar pelos primeiros vídeos do canal. Então, a gente tem aí as playlists com temas, né, importantes, e você pode estar, assim, passeando pelos primeiros vídeos, primeiras apresentações do canal, para poder estar se inteirando do assunto que é estudado aqui no canal, que é a Torá Sagrada, né? Sabendo que nós temos o conteúdo voltado para as escrituras no seu contexto original, né? E Baruch Hashem, também temos o estudo da língua hebraica, temos também a playlist Aprendendo Hebraico. Eu tenho colocado aqui nas legendas, né, palavras que eu digo em português e eu coloco em hebraico, para que você possa também participar da leitura das palavras. Entre nas aulas de hebraico e assista e faça suas anotações, suas compreensões, seus aprendizados, porque vai ser de muita valia para a sua vida espiritual. Baruch Hashem. Então vamos voltar aqui para o estudo da Haftarah. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 5. Baruch Hashem, eu vou ler o versículo 4 para poder saber do que se trata. Diz assim: E Devorá, a profetisa, mulher de Lapdot, julgava Israel naquele tempo. Ela ficava debaixo da palmeira de Devorá, entre Ramá e Bet-El, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. E ela mandou chamar Barak, ben Avinoam, de Kedesh, Naftali, e disse-lhe: Na verdade, Adonai, o Elohim de Israel, ordenou: Vai e atrai os filhos de Israel para o monte Tabor e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun. E atrairei a ti para o ribeiro de Kishon Sisra, o comandante do exército de Yavin, juntamente com seus carros e a multidão de seu povo, e entregarei nas tuas mãos. E Barak disse-lhe: Se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, mas não será tua a glória na trajetória em que vais, porque Adonai entregará Sisra nas mãos de uma mulher. E Devorá se levantou e foi com Barak a Kadesh. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui na leitura e conforme a gente vai lendo mais alguns versículos, né? Então, é muito importante a gente ter este testemunho aqui, né, escrito no Tanar, de que o povo foi dirigido, foi julgado, no caso, foi como no período entre Moshe e Shaul, que foi o primeiro rei de Israel, existiam então os juízes, e Josué foi o primeiro deles, e então se seguiram então pessoas como líderes para julgar, sendo assim como fosse o primeiro-ministro do povo, ok? E entre eles existiu então uma mulher, Devorá. É dito que ela fazia os julgamentos do povo debaixo de uma palmeira. Por que ela fazia debaixo de uma palmeira? Porque a gente sabe que a mulher tem que estar embaixo, submissa da missão do esposo, né? Como o esposo de Devorá não era um juiz, então a missão do esposo de Devorá não tinha nada a ver com o que ela exercia, o cargo que ela exercia de chefia. Então, para não desonrar a casa de seu esposo, então ela não fazia o trabalho de julgar o povo na sua própria casa. Ela fazia, então, embaixo de uma palmeira,
para que assim ela não trazesse desonra a seu marido, né? Por estar ali na frente de todo o povo de Israel, como uma rainha, né? E ela era uma profetisa, não apenas uma líder, mas ela tinha revelação divina. E ela convocou um grande homem, guerreiro de Israel, o Barak, para fazer uma guerra que o Eterno havia lhe mandado fazer, né? E já havia dito que seria vitória certa. Mas olhe para vocês verem aqui o que o Barak fala com ela. O Barak diz para ela: se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Existe uma explicação do segredo nesses trechos e existe uma explicação pechata. Vamos falar primeiro do segredo. O segredo é que aqui nós vemos uma energia de uma mulher, uma força de uma mulher. E também vemos a força de um homem, ok? E o que acontece? Quando esse homem é convocado para a batalha, ele fala claramente que se a mulher não for com ele, ele não vai. O que quer dizer isso? A gente está estudando a Sefirot no canal, né? Para o Hashem. Então, ontem mesmo no vídeo de Aprendendo Hebraico, eu mostrei para vocês a Sefirah de Gevurah, que é feminina, né? É uma energia feminina. E a Gevurah o quê? É a guerra, é a bravura do Eterno, é o juízo do Eterno, né? É a parte do julgamento, né? E a parte do lado direito é a Hesed, a misericórdia, a bondade, graça do Eterno, né? Então, está claramente sendo dito aqui que o que ia acontecer naquela guerra não era a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, não. O que ia acontecer para valer naquela batalha era a bravura do Eterno, o julgamento do Eterno, né? Ia acontecer a Gvurá. Então precisava de devorar, ir com ele. Ele disse, não vou se você não for, porque se não tiver a bravura, se não tiver o juízo do Eterno, se não tiver esse braço forte, né? O braço forte que tirou o povo de Mitzrayim, que nós estamos estudando na Parashat, né? O braço forte do Eterno, aquele que fez a coluna de fogo para poder impedir que os inimigos alcançassem o povo hebreu, né? Aquele que abriu o mar e depois jogou o mar por cima dos inimigos. Os sábios dizem que o milagre maior não foi a abertura do mar. O milagre maior foi os egípcios entrarem no mar. Por quê? Porque eles já tinham, pensa comigo, eles já estavam, vamos botar assim, gato escaldado, né? 10 pragas. Toda vez eles se davam mal e o povo hebreu se dava bem. Toda vez. E aí acontece de o mar abrir na frente deles, o povo hebreu passar e eles entrar dentro do mar, assim, tipo assim, como fosse um suicídio, né? Então, o milagre maior foi o Eterno fortalecer o coração deles, dar força para eles, né? Para eles poderem criar coragem para entrar dentro do mar, para serem mortos. Então, o Eterno usou de um julgamento muito severo com os egípcios, né? Então, Barak, ele está falando para devorar. Se a parte da bravura do Eterno, né? Se o julgamento, se o braço forte do Eterno não for comigo, eu não vou, né? Porque precisa então dessa dureza para poder consertar, para poder vencer o Sisrá, que o Sisrá era muito perverso, né? E só que quando termina aqui ele de fazer esse pedido, ela diz, eu vou com você. Só que a honra não vai ser sua, porque quem vai destruir o Sisrá é uma mulher. Então, assim, vamos voltar agora para a leitura Peshat, a leitura no simples. O que isso quer dizer? Os sábios dizem, se não tem um homem apto para fazer o serviço divino, faça você. Isso os sábios dizendo para as mulheres, ok? Então não há nada proibido para as mulheres. As mulheres podem fazer qualquer serviço divino. Contudo, se tiver um homem para fazer e aquele serviço for, como eu posso dizer, obrigação de um homem fazer, que as mulheres então deixem que o homem faça. Mas se não tiver um homem capacitado para fazer o serviço divino, né, seja ele qual for, né, inclusive aqui uma juíza, uma rainha de Israel, seja qual for o juízo, seja qual for o juízo, não, desculpa, seja qual for o trabalho, essa mulher está indo para a guerra. Você pode pensar assim, guerra é lugar de homem, né, porque o homem é mais forte, o homem é mais
tem mais destreza para a batalha, sabe montar melhor um cavalo, sabe lutar melhor com a espada, sabe tudo. Nem sempre, né? A mulher ela consegue desenvolver muito bem várias atividades dos homens, né? Então você vê que muitas vezes as pessoas pensam que o texto bíblico é machista, mas não. O texto bíblico não é machista. Simplesmente existem trabalhos que são obrigatórios para os homens e não são obrigatórios para as mulheres. Porque as mulheres, elas já têm boa parte de suas almas corrigidas. Então a mulher não precisa desdobrar tanto trabalho para poder conseguir sua elevação espiritual. Então a mulher, ela já vem com boa parte do que ela tem que fazer feito, né? O que ela precisa fazer, mas ela fica mais na parte dos bastidores para poder apoiar o seu esposo, né? Nos trabalhos de seu esposo, que é obrigado para o seu esposo. Contudo, não existe proibição para as mulheres, né? Então as mulheres, a única proibição que a gente sabe que mulher não pode é usar roupa de homem, né? Não é claramente dito que a mulher não deve se deitar com outra mulher, por exemplo, não tem esse mandamento. Contudo, a gente vai ir pelo mandamento que diz o seguinte: não copieis os povos da terra onde vocês vão. Então, o costume dos povos da terra, né, seja eles quais forem, costumes pagãos, inclusive este, a gente não deve copiar, certo? Mas não existe um mandamento proibindo a mulher de fazer, ok? Existe esse mandamento se a gente não copiar as práticas dos pagãos. Então, a mulher, ela é uma joia da coroa do Eterno. Tanto que a essência do mundo de Malchut, do reino, é feminino, né? Baruch Hashem. Então, a gente tem que começar a encarar Deus de uma forma diferente. Nas religiões, eles encaram o Eterno, eles vestem o Eterno de uma figura, né? Eles sentam o Eterno numa cadeira, eles põem uma fisionomia no Eterno, né? Eles dizem o que o Eterno não quer, no sentido de ele vai até aqui, daqui para lá, já não é ele, já é outro que fala. Então, nós não podemos limitar o Eterno, não podemos colocar o Eterno dentro de uma caixa, né? Então, a essência do Eterno não tem isso de macho e fêmea. O Eterno é tudo, ok? E ele vai derramando, como eu falei ontem na aula de Aprendendo Hebraico, ele vai derramando a si mesmo para criar tudo que ele criou. Então, a criação do Eterno é os pedaços, vamos colocar assim, pedaços dele, né? Partículas dele, pequenas faíscas dele mesmo, né? Então, tem um pedacinho ali, uma característica dele aqui, outra ali, nas plantas, nos minerais, nos animais, nos seres humanos, nos anjos, nos demônios, né? Que as pessoas pensam assim, não, os demônios é inimigo de Deus. Não, os demônios são criação de Deus. Tudo é criação do Eterno. Não os Sheda que a gente mesmo cria, né? Que a gente também cria esse tipo de energia. Mas o Eterno, ele faz o quê? Ele alimenta esses seres. Porque se não for pela vontade do Eterno, nada vive, né? Se esses seres, eles perduram, perturbando alguém, é porque o Eterno permite ele perturbar. Dá alimento para ele poder ficar vivo para perturbar. Por quê? Porque a pessoa merece, então, receber o sofrimento, né? Aquele julgamento, ser machucado por aquele espírito maligno que ele mesmo criou, né? Então, aqui nessa Haftarah, a gente aprende isso, a tirar essa visão machista de que somente os homens podem isso, podem aquilo, só os homens podem rezar de voz alta, só os homens podem cantar, só os homens isso, a mulher pode tudo. Contudo, se tiver um homem capacitado para fazer o serviço que é obrigatório para o homem deve fazer. E a mulher deve deixar que o homem faça. Mas se não houver um homem capacitado, aí sim, a mulher, ela não deve deixar que o serviço não seja feito. Ela precisa fazer o serviço, porque o serviço divino, ele tem que ser feito, independente de ser feito por um homem ou por uma mulher. Nós estamos vendo aqui mais na frente, né, que Devorah, ela cria um
canto. E se a gente olhar no Tanakh, os irmãos veem a mesma coisa da Torá, em 3 colunas, tá vendo? Da mesma forma da Parashat. Baruch Hashem, então vemos que Devorah, ela como Miriam, né? Miriam também pegou um tamborim, né? Chamou as mulheres, né? E fizeram louvores ao Eterno após a travessia do mar. E Devorah, após a vitória contra Sisra, que nós vemos aqui que quem matou Sisra foi uma mulher também, o nome dela é Yael. Yael mata Sisra, ela engana ele, né? E mata ele. Inclusive, ela engana ele com os encantos de mulher, né? Tá aqui, dito aqui que ela cobre ele, essa cobertura é essa questão de fazer esses encantamentos, esses encantos de relações íntimas, ok? Então, ela oferece para ele, ele pede água, ela oferece para ele abrigo, né? Que ele tá fugindo, aí ela encanta ele. Depois ele pede água para ela, porque tá cansado, né, do encantamento. E aí ela dá leite, porque o leite pesa o estômago. E o leite dá sono, né? E deu o leite para ele. E novamente está escrito que ela cobre ele. Essa cobertura é a relação íntima. Então ela novamente faz e assim ele dorme, né? Fica cansado. E aí ela, vendo que ele está dormindo, ela pega um prego, interessante que com um prego, né? Com um vaso, da mesma forma que Mashiach nos liberta, ela libertou o povo naqueles dias desse Sisra. Ela põe o prego na têmpora dele, com um martelo, ela cepa a cabeça dele. E depois corta a cabeça fora, para poder provar que ele estava morto. Para poder, como é que fala? Zerar a possibilidade de vida para ele, né? E então, Yael, aqui no versículo 22 do capítulo 4, fala assim, ó, vem e te mostrarei o homem a quem procuras. Chama Barak, para poder ver, né? Então, olha só o Eterno mostrando que mulheres, né, podem fazer o trabalho, né? E bem feito, Baruch Hashem, e com precisão, né? Assim como Judite, né, fez também o trabalho desse, na época que a Grécia atacou Israel, ela seduziu um comandante, que o comandante ele estava apertando o povo com fome, fazendo cerco na cidade, e ela foi até a tenda dele. Ela era viúva e ela se vestiu muito bonita, ela era uma mulher muito bonita, e ela se vestiu muito bonita e foi até a tenda dele com a intenção de seduzi-lo, no sentido de também fazer como Yael. E ela o matou, arrancou a cabeça dele fora e entrou na cidade com a cabeça dele na mão e jogou nos pés dos homens grandes da cidade, que estava tremendo de medo do comandante. Baruch Hashem, a mulherada é forte. Então, aprendemos aqui muitas lições. Primeiro, as mulheres são tão fortes ou até mais fortes que os homens em muitas questões espirituais, né? E outra coisa que aprendemos é que as mulheres não estão proibidas de louvar ao seu Deus. Em momento nenhum está escrito isso. E outra coisa que aprendemos é a gratidão que temos que demonstrar ao Eterno após as vitórias que Ele nos permite ter, né? Baruch Hashem. A gente vê Miriam cantando, Devorah cantando, né? Baruch Hashem. E esta foi a Haftarah da Parashat Hashavua. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que têm interesse pela Torá Sagrada. Não deixe de fazer também um comentário para poder impulsionar o vídeo a crescer, né? E a ser visto no YouTube e fazer o canal crescer. Eu espero vocês nos outros vídeos do canal, inclusive no vídeo do Aprendendo Hebraico. Shalom, shalom e Lehi Traú.